Bom dia e uma boa semana para todos nós. Eu vou dar sequência então ao trabalho de comentar as publicações da página A Luz da Luz, Espiritualidade Consciente, que está no Facebook. E a publicação dessa semana ela se refere a onde encontrar a Deus, onde encontrar o Senhor do Universo, onde nós podemos buscar e encontrar o nosso Deus Pai. Agora eu vou ler aqui o texto que é da minha própria autoria, eu que escrevi esse texto. É um pequeno e breve texto sobre onde encontrar a Deus, né? Encontrar o Deus. Eu vou ler aqui para em seguida a gente comentar. Vamos lá então. Agora um paradoxo para a reflexão. Se estou certo ou errado, não há como saber com a razão, mas sim sentir com o coração. Pois bem, Deus não está em um lugar, como eu poderia dizer, no céu. Pois o Deus não é físico, que ocupa um lugar no espaço. Deus é frequência, é mente, e sendo o todo, é onipresente. Portanto, aí está o paradoxo. Deus não está em lugar algum, e ao mesmo tempo, está em todos os lugares. Portanto, ao orar, não olhe para o alto. Olhe para uma flor, olhe para uma criança, olhe para um irmão, ou melhor ainda, feche os olhos e olhe para dentro de si, com os olhos da sua alma. O importante é olhar e sentir a sua presença. O universo é sentimento, frequência, energia e informação. Agora, para realmente se fazer refletir, veja o que Jesus disse. E essa frase de Jesus que eu vou dizer agora, ela está no Evangelho de São Tomé. E o que Jesus disse? O reino de Deus está dentro de ti e à tua volta, não em palácios de pedra ou madeira. Rache uma lasca de madeira e eu estarei lá. Cadê? Levante uma pedra e me encontrarás. De novo. Rache uma lasca de madeira e lá eu estarei. Levante uma pedra e me encontrarás. Evangelho de São Tomé. Olha só o conceito. É difícil a gente conceituar Deus. Ele é o incognoscível, aquilo que não tem explicação. No meu livro tem um capítulo, Deus em Poucas Palavras, em que eu, através do conceito da dualidade, tento explicar de forma resumida esse Deus. Mas olha só que interessante. A gente ouve muito falar do céu e da terra. O céu e a terra, na realidade, eles ocupam o mesmo lugar no espaço. Não existe a terra e o céu. Isso não é um conceito fisicamente possível dentro da espiritualidade. Pois o que nos diferencia dos seres de luz é apenas vibração, é apenas frequência. Então não existe uma barreira entre nós aqui encarnados e os espíritos de luz. Não existe um muro, uma parede, um teto entre nós. É apenas uma questão de frequência. Nós vibramos numa determinada frequência, uma frequência material, que é uma frequência tão baixa que ela se condensa e se forma em matéria. E os seres astrais, conforme vão evoluindo, vão vibrando em frequências cada vez mais altas e somem a sua matéria, claro, e eles vibram apenas em luz, em energia, em frequência. Então, eles estão aqui à nossa volta, só que numa frequência a qual nós não podemos ver. Se a gente for ver aqui mesmo nessa sala, tem seres de luz, pode ter seres de trevas, como que a gente vai saber, né?
mas por isso a gente faz as nossas proteções e orações. Mas não existe um muro entre nós e eles, é tudo uma questão de vibração. E com Deus não é diferente. Deus não ocupa um lugar no céu, né? Ele está no meio de nós, como diz a própria frase da Igreja Católica nas missas, né? Ele está no meio de nós. E no meio de nós é que nós carregamos dentro de nós mesmos uma centelha divina. Quando Deus cria a nossa essência, Ele cria a nossa essência e coloca dentro de nós uma parte de si mesmo, uma frequência de si mesmo, chamada centelha divina, que cada um de nós carrega. Então, assim, para buscar a Deus, não olhe para o alto. Olhe para qualquer coisa que te agrade. Essa imagem que eu coloco aqui, aquele Om que eu coloco sempre nas minhas gravações, que seja essas pequenas esculturas que estão na parede, um adorno, uma imagem, ou uma criança, um irmão, uma flor, seja lá o que for, tudo contém a Deus, tudo está contido por Deus. Deus está em todos os lugares, tá? A sua frequência, a sua vibração, a sua essência está em todos os lugares. E para a gente buscar Deus, basta a gente olhar para onde nos agrada, ou, como disse o próprio texto, basta a gente olhar para dentro de si mesmo. Pois aqui nós encontramos o Deus. Então nós temos condições físicas, mentais, emocionais, espirituais, de estarmos sempre, a todo momento, conectados com Deus Pai. Como diz o Salmo 23, e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, ele não diz que fisicamente, materialmente, você está andando pelo vale da sombra da morte. Isso é uma frequência que você mesmo se impõe. Este vale da sombra da morte é uma frequência a qual você mesmo se impõe, uma vibração, uma baixa vibração de agonia, de tristeza, de ódio, de raiva, de desesperança, que isso pode te causar o vale da sombra da morte. Mas mesmo nessa frequência, Deus está em tudo. Ele vai tentar te resgatar. Cabe a você decidir e aceitar ser resgatado. A decisão é sempre nossa. E Ele respeita a nossa decisão, Ele respeita a nossa vontade. Então, assim, por mais que você esteja no vale da sombra da morte, pode ter certeza de que Ele está ali. Pois Ele é o todo. Ele é mente, Ele é frequência, Ele é vibração. Uma vibração tão alta que, assim, é impossível para nós, suas criações, atingirmos essa frequência. Só depois que nós passarmos por todo o processo evolutivo que nós retornaremos para a casa do Pai. Daí sim, nós teremos uma frequência, não digo igual, mas uma frequência similar para estarmos na casa do Pai. Tá? Então faça isso. Ore quando for orar ou faça com emoção, pois o universo, ele é sentimento, ele é emoção, ele é vibração. Então quando for orar, ou faça com emoção, faça com sentimento, vibra a tua mente. Não adianta só ficar repetindo palavras a esmo, não. Mentaliza, vibra, sente, se emociona e lança sua vibração para o universo, pois o universo vai te responder. Você emite, você recebe, pois nós somos co-criadores com o Deus Pai. E nós temos esse poder de co-criar a nossa realidade. Lembra bem disso, nós temos o poder de co-criar a nossa realidade. Basta você acreditar. Então, para isso, você tem que fazer, pensar, mentalizar, agir, sem questionar, sem duvidar
e sem ter ansiedade? Pois a resposta virá. Pois é isso que eu queria dizer. Muito obrigado por acompanhar mais esse trabalho. Gratidão. Ficamos todos com Deus. Uma ótima semana.